Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou, vamos ver o nosso capítulo. Cultura clássica é como nós chamamos a cultura que veio dos gregos e dos romanos, né, que é a base da cultura ocidental, né, a qual pertencemos, né, a cultura da Europa e a cultura dos países colonizados pelos europeus. Os gregos deixaram como legado para nós, né, no finalzinho ali da era antes de Cristo, entre os séculos 5 e 4, a matemática, a física, a geografia, a arquitetura, a pintura, a escultura, literatura, criaram também a filosofia e o teatro, tá? Além de registrarem importantes obras da história. Já os romanos influenciaram com a organização militar, com a estruturação das leis, com a engenharia, também com a arquitetura, né, com a literatura, com o idioma, né, o idioma latim, enfim, né, e do latim se derivam os nossos idiomas, a gente fala mais um pouquinho ali na frente. Enfim, então a cultura clássica é a base da cultura ocidental. Nas artes, a ideia da harmonia, da proporção, da simetria são o valor principal, né? As ideias principais vêm disso, né? Da arquitetura, da escultura, da pintura, sempre essa ideia de harmonia, de corpo perfeito, né? Quando a gente vê as imagens humanas, sempre aquele corpo perfeito, proporcional, simétrico, e assim também com os prédios, né? Sempre com colunas, com linhas retas, com simetria, né? Os dois lados iguais, e isso influenciou bastante a gente, né? Por exemplo, tem os prédios de estilo neoclássico que estavam em voga no final do século XIX, começo do século XX, levam esse nome de neoclássico porque é uma releitura dos clássicos, né? Nós temos, por exemplo, o Teatro Municipal de São Paulo, que é em estilo neoclássico. Política, os gregos deram para nós, principalmente os atenienses, a ideia de democracia, né? Que é a escolha, né? A votação ou de leis ou de governantes, e os romanos deram para nós a ideia da república, né? Que era a administração da coisa pública, de algo que pertencesse ao povo, né? O Brasil teoricamente é uma democracia e é uma república. O esporte, os gregos criaram a ideia de Olimpíada, que era uma homenagem aos deuses. Nas Olimpíadas só compareciam os homens e só eles disputavam as provas, né? Provas como a corrida, o salto com vara, as lutas, né? Disputas com cavalo. No final do século XIX se criou novas Olimpíadas, né? Dessa vez sem essa ideia religiosa e disputado de 4 em 4 anos. Parece que esse ano não vai ter, né? Infelizmente, por causa da pandemia. Mitologia, os romanos, quando invadiram a Grécia, assimilaram muitas das suas ideias, inclusive a religião. Vários deuses gregos foram repaginados com outros nomes na cultura romana, né? Como, por exemplo, Zeus, ele passou a se chamar Júpiter, Mercúrio passou a se chamar Marte, o Poseidon passou a se chamar Netuno, e assim sucessivamente, né? Por exemplo, para nós, o mês de março, o nome Março é em homenagem a Marte, também os planetas do sistema solar, né? Como Júpiter, Vênus, Saturno, todos eles homenagem aos deuses greco-romanos com o nome em latim. O alfabeto grego ele tem 24 letras, ele é derivado do alfabeto fenício, e ele deu origem a outros como o nosso, né, o latino, que é usado pelos romanos, utilizado pelos indianos, pelo cirílico, que é utilizado pelos russos, e alguns outros, né, como o turco, enfim, tem mais aí. Continuando. Literatura, né? Os mais famosos da literatura grega são, por exemplo, Homero, que inclusive batiza o período histórico conhecido como período homérico. Suas obras mais famosas, Ilion, que trata da Guerra de Troia, e Odisseia, que narra as aventuras do Odisseu. Quem mais? Tem o Hesíodo com os poemas Teogonia, os Trabalhos e os Dias. Tem a Safo com Uma Garota e Afrodite. Né? No teatro se usou muito nessas questões a ideia do drama, né? Eles faziam dramas e comédias. Os dramas eram para mostrar os sentimentos das pessoas
e retratar coisas da realidade da vida das pessoas, e a comédia era para criticar a política, né? Então a comédia do teatro grego era para criticar. Eles usavam máscaras, só homens que representavam, né? Os papéis femininos também eram representados pelos homens. E aí do teatro nós podemos falar de várias peças, como Agamenon, como o Édipo Rei do Sófocles, como o Electra do Eurípides, História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que é uma narrativa histórica, né? O Banquete de Platão, que é um discurso filosófico. Enfim, o teatro era muito importante para os gregos, né? A mitologia dos gregos, ela tem aquela ideia de várias outras religiões, que é associar as divindades às forças da natureza. A diferença dos deuses gregos é que eles tinham uma personalidade muito humana, eles sentiam raiva, sentiam amor, ciúme, né? Se apaixonavam, enfim. Eram vários deuses, porque os gregos eram politeístas, e esses vários deuses, né, eles eram cultuados pelas pessoas, as pessoas faziam sacrifícios de animais, de vegetais, acendiam velas, incenso, derramavam vinho, né, a tal da libação, em homenagem a esses deuses, né? Os deuses moravam no Monte Olimpo. Os deuses gregos, na verdade, eles fizeram uma guerra contra um panteão antigo, né? Na verdade, uma representação da substituição do panteão, né? Que foi a titanomaquia, que os deuses lutaram contra os titãs, né? Os titãs como Cronos, que é o tempo, a Gaia, que é a terra, Urano, que é o céu, né? E esses deuses antigos foram derrotados pelos deuses novos, né? E esses deuses novos eram o Zeus, a Hera, né? A Atena, que era a deusa da sabedoria, né? O Apolo, que era o deus Sol, o Marte, né? Que era o deus da guerra, enfim, Mercúrio também, né? Oh, perdão, Ares, eita nós. Vamos lá, continuando. Filosofia grega, né? Os gregos antigos, eles explicavam as coisas através dos mitos, e havia entre eles uma preocupação em explicar a vida, de onde viemos, para onde vamos, qual que é o poder da argumentação que as pessoas têm, o que muda com a projeção da pessoa na política, né? Então as primeiras aspirações, o primeiro ato de ficar pensando o ser humano, a sociedade, essas coisas, veio lá da Grécia, né? Alguns filósofos, o Tales de Mileto, né, que ele não quis usar a mitologia para fazer suas interpretações, né? Ele compreendia as causas dos eventos por meio da reflexão e observação da natureza. O famoso Sócrates, que é considerado o maior dos filósofos gregos, que ele pensava a ética, a moral, a política. Por causa disso ele incomodou muito os poderosos. O Sócrates acabou preso e teve que beber cicuta, ou seja, teve que beber veneno, né? Porque as autoridades não queriam que as pessoas refletissem, criticassem, né? Acho que não mudou muita coisa não. Platão, né? O Platão foi o principal aluno do Sócrates. O Platão, ele acreditava que existia um mundo físico e o mundo das ideias, e que para ele o mundo das ideias é que tem o conhecimento verdadeiro, tá? A ideia mais importante para o Platão era o conceito de bem. E por último, o Aristóteles, né? O Aristóteles, ele tinha conhecimento em muitas coisas, né? Na matemática, na biologia, escrevia sobre política, sobre drama, né? Ele era um cara que tinha um grande poder de reflexão, né? Latim, ele surgiu no Lácio, por isso esse nome, na Península Itálica, e se transformou na língua oficial do Império Romano a partir do século II. A gente vê muito os nossos vizinhos mexicanos, argentinos, né, uruguaios sendo chamados de latinos, e nossa região chamada de América Latina. Na verdade recebe esse nome de latino por quê? Porque falam um idioma neolatino, o espanhol e o português no nosso caso, né? Não são os únicos idiomas
neolatinos. Tem o português, tem o castelhano, né, que é o espanhol, o galego, que é um outro idioma falado na Espanha, parece muito com o português. Tem o catalão, tem o occitano, o francês, tem o romeno. E mesmo em inglês tem muitas palavras de origem latina, né? Por exemplo, o nosso carro, em inglês é car. Né? Que mais? Nossa palavra emancipação, em inglês é emancipation. Em espanhol, emancipación. Então a gente vê que o latim ele tem uma base importante. O inglês ele é um idioma de origem anglo-saxônica, né? Ele é de origem germânica, mas ele tem muita influência do latim, porque os romanos também conquistaram as Ilhas Britânicas. Direito romano. Os romanos eles tinham uma ideia de criar leis para tudo, para ter uma legislação perfeita. Então são muitas as leis romanas. E dizem até que a fonte da corrupção é essa. São leis demais, tantas leis que as pessoas não conseguem cumprir todas e acabam se habituando a não cumprir lei. Mas isso é uma outra discussão para um outro dia, né, galerinha? E eram muitas leis, elas ficavam esparsas em rolos, né, em pergaminhos. Quem juntou tudo isso e fez um códice, porque códice o que era? Era você recortar o pergaminho, colocar um em cima do outro, uma folha em cima da outra, né, cortar o pergaminho em folhas por uma em cima da outra, costurar, colar uma capa dura de cada lado, né? O códice que deu origem ao nosso livro. E o Justiniano, né, juntou tudo, todas as leis de Roma, todas. Ele fez uma compilação durante 3 anos. Ela ficou conhecida como Corpus Iuris Civilis, né? E Corpo de Direito Civil. E até hoje o Corpus Iuris Civilis é uma das nossas principais bases legais, tá? Do direito ocidental. Então, os países da Europa Ocidental e os que foram colonizados por ela, como no caso o Brasil colonizado por Portugal, tem por base o direito romano, né? O Corpus Iuris Civilis, compilado pelo imperador Justiniano, que já era do Império Romano do Oriente, tá? Ele era de Constantinopla, do chamado Império Bizantino. Algumas coisas escritas, né, no Corpus Iuris Civilis que estão nas nossas leis. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa, o encargo da prova fica com aquele que afirma e não com aquele que nega, né? Então, ou seja, quem tem que provar alguma coisa é quem está acusando, né? A pessoa não pode chegar para você e falar que você é ladrão e você tem que provar que não é ladrão. Não, se ele está te acusando de ladrão, ele tem que provar que você é ladrão, não você provar que não é. Beleza? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Respondam as 5 perguntinhas do formulário. É isso. Uou!